vamos começar na nossa pauta, que eu acho que é legal e a gente precisa pontuar algumas coisas, né? Que é o seguinte: sem o Luciano, o Crespo tem problemas para o ataque contra o Botafogo, né? Tem aqui algumas opções do ataque que nossa querida produção colocou aqui na tela para a gente, né? Entender também quais seriam as opções do Hernan Crespo para o ataque do São Paulo, né? São 5 jogadores para 2 vagas. Então, sem o Luciano, sem André, Caleri e Rian Francisco, temos Rigoni, que será apresentado hoje e já bidou, pelo que eu sei, Ferreirinha, Luca, Dineno e Tapia. Vanessa Dias, com quem você iria? Qual seria essa dupla de ataque? Caramba, não, Léo. A gente tem aí, tipo, o Luciano, que está suspenso, né? Então a gente não conta com o Luciano, não temos o Lucas, que passou por artroscopia, mas também não vinha jogando muito, né? Entrou em alguns segundos tempos ali nesses últimos jogos, e essas são as nossas opções, até porque não temos mais Henrique Carmo, que foi vendido. Assim, olhando de maneira geral, acho que o Ferreirinha deve ser titular, eu acredito, e alguém para formar a dupla de ataque com ele. Eu acho que essa vai ser a opção do Crespo, né? E temos o Rigoni, que eu não. Assim, a gente fica meio que na dúvida como que vai ser agora realmente a condição física do Rigoni, como que ele vai ir para os jogos realmente, qual é a intenção do Crespo com ele, como que o Crespo vai utilizá-lo. E eu acho que esse jogo contra o Botafogo talvez possa nos mostrar. E acho que talvez, se ele realmente colocar o Rigoni como titular, a gente vai ter realmente ainda mais ideia ainda, né? O Luca, acredito que não vai ser o titular. Então, acho que a vaga realmente vai ficar entre esses 3 aqui do canto, a outra vaga. Porque eu acho que uma já é do Ferreirinha e a outra vai ficar entre Dineno e o Tapia. Eu acho que, assim, o Crespo, ele tem mais confiança no Tapia, pelo menos ele, que ele tem mostrando ao longo dos jogos ao colocar o Tapia para atuar, né? Em mais ocasiões. E temos o Rigoni, que é a nossa incógnita, que, aliás, vai ser apresentado daqui a pouco, né? Daqui mais ou menos uma hora vai ter a coletiva de apresentação do Rigoni. E acho que nós estamos muito na curiosidade em saber como que o Crespo vai utilizá-lo, qual que é a intenção dele. É um pedido do treinador. E aquilo que eu falei desde que foi anunciado o Rigoni, Léo. O Rigoni, ele divide muitas opiniões na torcida do São Paulo. Ele tem todo esse lance da nostalgia, ele chegou num bom momento no São Paulo, foi logo depois do título do Campeonato Paulista, um dia depois do título do Campeonato Paulista de 2021. Chegou com o Crespo, foi muito bem naqueles primeiros jogos, ele foi o destaque do São Paulo naqueles jogos. No entanto, ele acabou, caiu o desempenho dele, acabou não rendendo o que estava rendendo nas primeiras partidas, logo já com o Crespo. Aí, com a chegada do Rogério Ceni, acabou perdendo ainda mais espaço, não conseguiu render mais, então, e acabou indo embora do São Paulo. Mas ficou aquele sentimento realmente de nostalgia, sempre o nome dele surgia nas janelas de transferência, ele acabou jogando lá no Austin, essa coisa toda, e acabou não tendo bons desempenhos também depois do São Paulo, né? Só que o que tem um ponto positivo nessa contratação dele, que eu vejo como um ponto positivo para a gente dar um voto de confiança, é o lance do Crespo ter pedido, porque eu sou sempre muito defensora dos pedidos de reforços do técnico, principalmente um técnico que vem fazendo um bom trabalho e um técnico que a gente confia, que é o Hernan Crespo. Então, acho que eu vou dar meu voto de confiança para o Crespo nesse pedido dele, do Rigoni, para que ele possa utilizá-lo da melhor maneira. Então, acho que talvez ele possa realmente utilizar o Rigoni, né, como titular. Eu acho que pode ser, sim, uma escolha do Crespo. Agora, tirando a possibilidade do Rigoni, vamos deixar que ele vai colocar o Rigoni de uma segunda opção, que, enfim. Aí eu acho que ele vai de Tapia. Eu acho que ele vai acabar colocando o Tapia. Eu, sinceramente, eu acho que eu iria de Ferreirinha e de Neno. Que eu acho que a gente precisa de ver mais do futebol do Dineno. O que a gente viu até agora não convenceu a torcida do São Paulo. Realmente ele vem com certa desconfiança até agora. A torcida do São Paulo, pelo que viu até agora, não gostou, eu falo por mim também. Mas eu acho que eu iria de Ferreirinha e de Neno, mas pelo lance de característica dos jogadores mesmo. Ferreirinha é o lance mais de correria, que vai quebrar algumas linhas, e o Dineno para a gente dar mais uma oportunidade para ele. Eu acho que assim, Léo, o Crespo, não acredito que ele vai com um time, lógico, totalmente reserva, não. Talvez eu acho que ele pode fazer algumas mesclas ali, até porque a gente tem muitos desfalques para esse jogo contra o Botafogo. Tantos desfalques por lesões, como também desfalques importantes por suspensão, que é o Luciano e o Bobadilha, que são jogadores que vêm sendo titulares com o Crespo. Então, mudanças vão acontecer de qualquer forma. Então, a gente pode se preparar realmente, acho que um time
não diria alternativo, mas um time com mudanças, né? Que são mudanças inevitáveis. Mas eu acho que assim, o torcedor do São Paulo tá um pouco ansioso para ver como que vai ser tudo isso, né? Como vão ser essas mudanças do Crespo, qual vai ser a postura do time, depois de tanto tempo aí, né? 2 semanas, 6 jogos, a gente espera que o time volte ainda melhor, porque o time vinha bem, né, Léo? Apesar do jogo contra o Cruzeiro a gente ter sido derrotado, a torcida saiu com um sentimento de, pô, poderíamos ter vencido, e um time que briga lá nas cabeças do campeonato. Então eu acho que assim, o São Paulo vem em crescente, vem numa evolução, e a gente espera que contra o Botafogo em casa, a gente consiga um bom resultado. Exatamente, Ivan, exatamente. A gente está até vendo essas questões, né, dupla de ataque, porque o São Paulo vem sofrendo muito com as lesões. Na característica, eu vi muita gente falando, pô, Ferreirinha e Luca. A gente tem que entender a zaga do Botafogo. É uma zaga muito pesada, muito forte, né? Com o Alexander Barbosa e com o Caio Pantaleão. São 2 zagueiros altos, fortes, e se você coloca numa linha com 2 atacantes e 3 zagueiros, 2 atacantes rápidos, mais soltos, você tem dificuldade de reter a bola naquele espaço. Então você precisa de um cara com porte físico, né? Dos 5, pelo menos Tapia ou Rigoni tem que entrar. No caso, o Tapia e Rigoni, desculpa, não. Tapia e Dineno. No caso, o Dineno tem mais característica de pivô, aquele cara que vai segurar mais a bola, que vai jogar de costas, como o Caleri faz, do que os outros 4 jogadores. O Tapia também pode fazer essa função, embora não seja a sua característica ideal. Pô, a gente tem que entender que a fase do Dineno não tá legal, não tá bacana. Teve poucas oportunidades, as oportunidades que teve, para mim, mostrou que não é jogador de São Paulo, né? Temos que dar tempo ao tempo. Ele jogou acho que 3 partidas até agora, mas muito mal, principalmente na partida contra o Sport. Errou tudo que ele tentou fazer, ele errou. E a oportunidade que ele teve, que ele poderia conduzir um pouco mais, ele chuta ainda lá do meio da rua e facilita para o goleiro do Sport. Mas é o que temos para hoje, gente. É o que temos para hoje. Não temos outra possibilidade, né? Por isso que surgiu o nome de Aboubakar, né? A questão do Marcos Leonardo, que eu nem quero mais falar, porque para mim já até encheu os pacovar essa situação do Marcos Leonardo. Mas, enfim, analisando todo o contexto, a minha opinião é que a gente tem que entrar com uma característica assim. Um jogador que talvez poderia fazer essa função, né? De falso 9, que também tem força física para disputar com os zagueiros, embora não tenha essa característica, é o Luciano. Só que o Luciano, lembrando, não jogará hoje porque está suspenso. Não jogará nessa rodada, melhor dizendo, porque está suspenso, né? Tomou 3º cartão e não enfrentará o Botafogo. E a gente não tem essa característica a não ser o Dineno, né? Eu vi gente falando do Paulinho, da base, mas, gente, não dá. O menino tá no sub-17, sub-20, assim, para um jogo dessa magnitude, é impossível. Então, é a minha opinião, eu acho que tem que entrar com o Dineno, mais uma oportunidade para o Dineno calar a boca de todo mundo e mostrar que ele pode jogar no São Paulo, e a gente espera isso, porque é o que temos para hoje. Para mim, sinceramente, não traria nenhum outro nome que não fosse um nome que viesse resolver, como foi a questão do Marcos Leonardo, porque a gente já sabe que fim que deu. Uma possibilidade também, Ivan, e aí eu queria bater no ponto aqui, até pedir a opinião da galera, seria mudar o esquema. Assim como ele fez no jogo contra o Sport, seria jogar com uma linha de 3 homens na frente, não 2. E aí você tira um zagueiro e coloca um atacante. E aí, nesse caso, você pode jogar com Dineno, Rigoni e Tapia, você pode jogar com Rigoni, mais de falso 9, Ferreirinha e Luca. E aí você pode, né, ver aí o que tem um leque de opções. Você acredita que essa é uma opção alternativa interessante para o Crespo, pensando nesse jogo, de repente mudar um pouco a linha de 3? Eu acho, pensando com a cabeça do Crespo, que isso é bem provável de acontecer. Mas é uma situação que o São Paulo não tem muito controle, né? Eu acho que faz sentido sim, Léo, pensar nessa possibilidade, até porque, assim, eu acho que o Crespo vai querer testar o Rigoni. Porque o Rigoni, querendo ou não, a gente pensando na temporada e tudo mais, ele foi uma contratação também para Libertadores, né, Léo? Porque a gente ficou muito focado no Marcos Leonardo, e com razão, porque seria um reforço que mudaria o time de São Paulo realmente, o patamar do futebol de São Paulo. Seria uma contratação que a gente falou até aqui, né? Voltaria também os olhos para o futebol brasileiro de uma maneira, né? Então, até porque ele usaria o São Paulo de vitrine. Então, só que eu acredito que o Rigoni também vem com essa intenção. Até porque, quando ele estava na Libertadores com o Crespo, tirando a eliminação para o Palmeiras 2021, ele foi muito bem contra o Racing, né? Ele foi um dos destaques ali contra o Racing, ele e o Marquinhos.
Então, eu acho que, assim, eu acredito que o Crespo vai querer testá-lo, assim, por um bom tempo contra o Botafogo, porque, assim, é o jogo que nós temos, né? É o jogo que nós temos para testar o Emiliano Rigoni. Então, eu acredito que vai ter um tempinho ali ele vai colocar ele um tempinho. Se não for como titular, acredito que ele entra durante o jogo. Tivemos perguntas aí no chat também em relação ao Tolói. O Tolói, ele está disponível já desde o último jogo, mas ele acabou não sendo relacionado. Existe toda uma questão, acho que em relação ao Tolói, que ele também não joga, né, já há um tempo, desde que ele deixou o Atalanta. Então agora ele teve tempo para realmente se entrosar com o elenco do São Paulo, tentar recuperar o ritmo, e agora acredito que ele fica realmente disponível. A gente tem o Arboleda, que talvez exista a possibilidade de ele voltar a ser relacionado, essa coisa toda. Então nós temos realmente na defesa muitas opções para o técnico Hernan Crespo. Eu acho que, assim, a gente vive um pouco de uma incógnita realmente em relação a todas as posições, em relação a tudo que o Crespo vai fazer, porque nós tivemos aí algumas chegadas, né, Léo, por exemplo, do Rigoni, do Mailton. Não acredito que o Mailton já vai chegar sendo titular, essa coisa toda, mas nós temos opções diferentes agora para o técnico Hernan Crespo, opções diferentes e também, como eu disse, os desfalques. Então, acredito que o jogo contra o Botafogo vai nos mostrar um pouco do que pode acontecer no jogo contra a LDU. Acho que não totalmente, mas acredito que vai ser um teste. Infelizmente, temos apenas um jogo antes contra a LDU, de fazer realmente esses testes, mas já vai ser um bom início, porque assim, o Botafogo é um time difícil, e pensando, Léo, se o Botafogo tivesse avançado, a gente tem uma sequência de jogos contra o Botafogo agora. Teríamos no domingo, depois teríamos na quinta-feira, aí tem um jogo do Brasileirão, e depois retornaríamos a voltar a jogar contra o Botafogo. Então seria uma sequência de jogos aí contra o Botafogo. E assim, eu acho que o time do Botafogo é um time forte, não é o mesmo time que enfrentamos no ano passado, muitas mudanças, mas será um bom teste para o São Paulo, sim. Então, eu acho que ele vai ter que, durante o jogo, fazer algumas mudanças aí para se adaptar. Acredito que ele pode mudar o esquema, sim, eu acho difícil, assim. O Crespo é um técnico que gosta muito do esquema da linha de 3 na defesa, né? Mas realmente acho que vai ser um momento muito bom para ele fazer essas alterações. Até porque a gente tem o Luciano, é um jogador decisivo para o São Paulo. Apesar dele estar... Quando o Crespo retornou agora, ele veio muito bem, fazendo gols, dando assistência, participando de muitos gols do São Paulo, sendo um jogador atuando ali mais perto da área, que é o lugar dele, onde ele se sai melhor. Depois ele acabou caindo também de rendimento, que é normal, mas principalmente no jogo contra a LDU, que eu estava no estádio, eu percebi muito o Luciano voltando demais também. Eu não gosto muito do Luciano voltando muito para buscar a bola. Às vezes o jogo exigia aquilo, mas eu não gosto do Luciano dessa forma. Eu gosto realmente do Luciano no ataque, pisando na área e tendo alguém para muni-lo no ataque. Às vezes, por não ter esse recebimento, essa criação, ele acaba voltando muito. Então, realmente, ele estava fazendo jogos ruins antes da parada para data FIFA. Tendo a ausência do Luciano, nós temos alguém para repor essa posição no ataque. Isso contra o Atlético Nacional, perdão, já estou com a cabeça na LDU. Então, eu acho que a ausência do Luciano vem de maneira até positiva agora, para a gente poder aproveitar para fazer essa mudança. Porque às vezes é difícil tirar o Luciano do time titular. Então, tendo essa opção, que é inevitável, podemos fazer uma substituição que faça sentido e que é inevitável. Aí, no segundo tempo, nós podemos também, o Crespo pode ver, deu certo ou não deu certo. Porque eu achei que Ferreirinha e Luciano contra o Cruzeiro não foi algo legal. Eu acho que não funcionou muito bem. Então, eu acho que daí a gente dá para fazer esse esquema de teste. Como eu disse, vamos colocar o Ferreirinha, que eu acho que realmente por ter mais experiência e por estar mais tempo no time e por ter essa movimentação, por ter esse jogador rápido de quebra-linhas, pode ser a opção do Crespo. Quem que vai do lado dele? Aí o Crespo tem algumas opções, que a gente falou. Provavelmente vai ser Dineno ou Tapia ali, vai girar em torno disso. Ok. No primeiro tempo, a gente vai ter uma ideia se isso funcionou ou não, ou se atendeu as expectativas ou não. Não deu certo? No segundo tempo, vamos fazer uma mudança e ver qual é que vai ser. E eu acho que é um jogo-chave pra gente, Léo. Pra gente testar opções, pra gente ver, porque o jogo contra a LDU é o jogo mais importante do ano até agora. Então, e pensando em todas as circunstâncias que envolvem esse jogo, né? Os muitos desfalques, temos também a questão da altitude. Então, realmente, esse jogo vai ser chave pra gente. Temos opções no ataque? São essas que temos. Então, vamos ver qual é que vai ser essa primeira opção titular do Crespo, que pode ser que ele altere no esquema, e também, acho que durante o jogo também ele pode fazer mudanças que alterem no decorrer da partida e que também podem ser importantes para a gente fazer esses testes.
Exatamente, Ivan. E muita gente falando sobre essa mudança de forma tática de jogar. Acho muito provável que vai acontecer, principalmente muito perto de um jogo tão importante assim. Muda a característica, você. É complicado. O Crespo treina dessa maneira, joga dessa maneira. Acho muito difícil que aconteça. Pensando nisso, eu acho que ele vai colocar Dineno e Ferreirinha. Pensando com a cabeça do Crespo. Né? E aí, no lugar do Dineno, depois, se ele vê que não tá dando certo, ele pode colocar o Rigoni, que não tem tanto corpo, mas tem estatura ali para ficar trocando, ter um ataque mais móvel. No meio do jogo, ele pode trocar a forma de jogar taticamente, pode aí sacar um zagueiro, dependendo do resultado, e colocar mais um atacante. Aí a gente vai ver, mas eu acho que ele vai entrar com a linha de 3 e com Dineno e Ferreirinha.